Olá, tudo bem? Estamos na Copercito Expo Digital, Feira de Tecnologia e Sustentabilidade. Próximo, nós vamos falar hoje sobre pulverização pré- e pós-florada do cafeeiro. Eu sou Marcelo de Moura Almeida, engenheiro agrônomo, pós-graduado em cafeicultura empresarial. Eu fico no Polo 3, sul de Minas e Mogiana Paulista. Próximo, pulverização pré- e pós-florada. Aqui nós estamos vendo uma florada desejada, né? Que seria uma florada com todas as rosetas, com bastante flor, e o resultado que seria, no fim, um galho de café com os frutos perfeitos, né? Uma boa produção para o ano que vem a ser colhido. Próximo. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a fenologia do cafeeiro, onde pode-se definir que é o estudo, né, dos períodos da vida da planta em função à reação e condições ambientais. O primeiro seria um galho com uma gema dormente, o segundo, a gema entumecida, um galho abotoado, que a gente chama de dente de cachorro, mas na frente nós vamos usar essa época, né, esse período aí para fazer a primeira pulverização, uma florada propriamente dita, né? Em seguida, a pós-florada, onde inicia a queda das pétalas, né? Onde nós vamos fazer a pós-florada, né? Que é o momento ideal para fazer uma pós-florada. O chumbinho, que é já o fruto já pego, né? Iniciando o seu desenvolvimento, que é a expansão do fruto. Depois, um grão verde, que é o enchimento do grão. Um grão verde cana, que a gente chama, né? Depois, o café cereja, que já é o café maduro, que ele pode ter a coloração ou vermelha ou amarela. Depois é o fruto passa, que já é o primeiro momento da maturação, vamos dizer assim, da desidratação desse fruto, para depois chegar o fruto seco, né? Geralmente a colheita ideal que a gente tem na cultura do café seria nessa fase 9, que é o café cereja, que é onde ele está no seu ponto, vamos dizer assim, ideal da colheita, né? Sempre a gente inicia a colheita com o menor número de frutos verdes, né? Que seria uma roseta igual essa do número 9, ou vermelha ou uma amarelo, né? Que são os dois frutos que nós temos. Próximo. O processo do florescimento, né? A gente tem aqui um slide onde a gente tem todo o processo que a gente falou, né? Que são as gemas indefinidas, né? Que é a iniciação, onde nós temos as gemas ali que podem ser gemas florais ou gemas vegetativas, que são onde vai o período onde vai ocorrer a diferenciação floral que a gente chama, né? Embaixo nós temos o processo de abertura das flores, né? Do lado direito, nós temos ali o botão floral ainda protegido com uma cera, né? Que ele tem uma cera que protege ele. Depois logo abaixo, nós temos o glomérulo, né? Com os botões maduros e dormentes, que é durante o período que a gente fala da colheita, ou um pouquinho à frente da colheita, ele ainda está em dormência. Depois nós temos ali, na fase E5, né, que é o dente de cachorro, ou cotonete, que a gente chama no dia a dia no campo, e depois nós temos a florada, que já é a flor aberta. Próximo. As características das doenças, né, os patógenos, geralmente, ele ocorre a infecção. Essa infecção, ela geralmente, essa infecção ocorre ali no pendúnculo vamos dizer assim, do cotonete, ou mesmo no chumbinho, certo? Ele pode ocorrer através
maior ou menor essa infestação, variando o clima e o solo. Quando você tem um clima com temperaturas altas e muito chuvoso, às vezes, principalmente o chuvoso, é onde ocorre mais a penetração dessas doenças, esses fungos, é onde a gente tem maior volume dessas doenças infectando ali a florada e o chumbinho. O tipo de solo, a nutrição da planta também influencia também bastante. Se você tem uma planta bem nutrida, bem balanceada, o ataque dessas doenças pode ocorrer, mas a planta tem, vamos dizer assim, tem como proteger melhor, ela reage melhor a esses ataques. Então, a gente tem que sempre estar com essa planta bem nutrida e bem balanceada, porque não adianta você ter, às vezes, uma planta com excesso de nitrogênio, mais falta de potássio, ou vice-versa, que você vai estar com uma planta desbalanceada. Então, o ataque de todos os tipos de doença, não as doenças somente que nós vamos falar, mas todas as doenças é bem mais intenso. Próximo. Nós também vamos falar aqui um pouquinho só que seria assim o início desses controles dessas doenças, que a gente chama o pós-colheita, que seria uma pulverização que a gente vai fazer logo após o término da colheita. O objetivo dessa pulverização é a cicatrização dos ferimentos causados pela colheita, tanto manual como mecânica, evitando a entrada desses fungos e bactérias também, que ela pode vir e entrar onde teve os ferimentos, tanto das folhas como dos galhos. Nós fazendo essa pulverização pós-colheita, nós vamos diminuir os inóculos dos patógenos que estão expostos, vindo daquele ano agrícola, e que podem entrar nos ferimentos que foram causados tanto pela pulverização, pela colheita manual, como pela a colheita mecânica. Também, nesta época, é muito importante a gente observar se tem alguma doença do ciclo anterior. Principalmente, sempre nessa época, a gente vê alguma infestação de ferrugem. Então, é bom a gente também observar, porque se tiver, a gente pode fazer um tratamento também. A função desse tratamento, como a gente diz, é cicatrização e desinfecção desses locais onde teve esse ferimento. Esses tratamentos, eles podem ser feitos com produtos curativos, sistêmicos e também com produtos de contato. Geralmente, a gente faz essa mistura dos dois produtos, tanto um sistêmico, que vai entrar e vai fazer o controle principalmente da ferrugem, que aparece nessa época, e o de contato, que são os cúpicos, que vão proteger essas doenças, não vão deixar essas doenças penetrar tanto nos ferimentos dos galhos, como também no ferimento das folhas. A época, como a gente já disse, logo após a colheita. Quanto antes a gente fizer essa pulverização, o ideal é você ir terminando a colheita e já vir atrás fazendo essa pulverização para proteger, para fazer a cicatrização dessas plantas que sofreram algum dano mecânico. Próximo. Aqui nós temos um exemplo, né? Do lado esquerdo nós temos um slide, onde foi já passado a máquina. A gente pode ver que tem um volume considerado de folhas, que a máquina acaba tirando, né? Como também a colheita manual também, a gente vê nos panos bastante folha, e ali onde saiu aquela folha, ficou um ferimento, certo? Do lado direito, a mesma coisa, lá uma máquina lá no fundo, né? Ela está passou nessa primeira rua e agora está passando na segunda rua. Próximo. E aqui a gente vê alguns ferimentos. Olha, a gente pode observar que aqui nesse ramo, né, principal, nós temos um ferimento grande, uma lesão grande, certo? Na foto do lado direito, a gente observa os ponteiros, olha lá, os ponteiros com bastante folhas cortadas, né, rasgadas. Então, essa lavoura a gente pode até dizer assim que
a máquina não teve uma boa regulagem. Por quê? Nesse ponteiro, a gente vê nos últimos 20 centímetros, 30 centímetros aqui dessa foto, podia ter tirado vamos dizer assim, essa, essa parte da máquina aqui, ó, não precisava estar batendo, não precisava estar a máquina passando nesse pedaço aí. A gente podia ter tirado os anéis superiores ali, porque não tinha fruto aí nesse local. Você vê que é uma área de crescimento. Próximo. Aqui também é a mesma coisa, lá, ó. A gente vê um machucado, né? Nessa segunda foto aqui, a gente vê do lado esquerdo um broto que não deveria estar aí, vamos dizer assim, que é um broto ladrão, que virou um ramo também principal da planta, né? A gente vê um dano do ano anterior. Você vê ali, ó, tem do lado direito, no ramo principal, um dano desse ano. Do lado esquerdo, um dano do ano passado. E embaixo também mais um dano desse ano, onde a vareta bateu ali, ó, porque esse galho estava fora do local, vamos dizer assim, acabou batendo a vareta e machucando também este galho. Próximo. As doenças, né, que a gente disse, né, a primeira que nós vamos ver é a mancha de foma, que também é chamada de ascoquita. Fatores que favorecem o aparecimento, o surgimento dessa doença. Umidade alta, a gente fala que umidade, dias com umidade acima de 90%, com garoa, vento frio e lavouras acima de 900 metros de altitude, com temperaturas de 18 a 19 graus, são condições muito favoráveis à maioria das doenças. No caso da foma, essas 5 características são as principais. Às vezes, no mês de julho, no mês de setembro, durante a florada, a gente tem essas condições. Então, essas condições são muito favoráveis. Essa doença, quais são os danos que ela causam, né? É a desfolha da planta, a seca dos ramos, a mumificação do botão floral e também do chumbinho, que às vezes ela entra, o botão floral até acaba vindo um chumbinho, mas aí no chumbinho, na fase de chumbinho, ela acaba derrubando esse chumbinho. Aí nós vamos ter uma redução na produtividade desta área. Então, a gente é uma doença que prejudica bastante a produção do cafeeiro. Aqui nós temos, no caso, a foma no ramo, né? Ali na ponta do ramo, onde ela vai matar essa ponta do ramo, já pegando também uma roseta, e ali vai ter uma bifurcação desse ramo, que também acaba sendo prejudicial ao próximo ano. Aqui do lado direito, nós temos uma foto onde ela está mais adentro, né? Ela está no ramo, já causando também a seca daquele ramo ali, dali para frente, prejudicando a produção, porque ali tem vários internódios para frente que vão secar. Aqui é a foma na folha, a gente vê que a folha, tanto do lado esquerdo como do direito, a folha fica encurvada e começa a secar, e com o aumento dessa doença, essa folha acaba caindo também, prejudicando, tirando ali uma fonte, né, que nós teríamos dos nutrientes para a florada, para a manutenção dessa florada e desenvolvimento do fruto. Próximo, a cercosporiose, né, mais conhecida como cercóspora, os fatores que favorecem o ataque também, umidade relativa alta e temperatura baixa, lado poente do sol, onde a gente vê que tem maior insolação, a gente vê que tem maior incidência da doença, o déficit hídrico também propicia o aparecimento da cercóspora, por quê? Porque a planta vai ter menor absorção de nitrogênios e de potássio. Então, ocorre um desequilíbrio entre nitrogênio e potássio, que também vem favorecer o aparecimento da cercóspora. Nos solos de texturas argilosa ou arenosa, principalmente o arenoso, que geralmente é um solo mais pobre, também a infestação às vezes pode ocorrer com maior intensidade.
O sistema radicular, com algum problema, com alguma deficiência no sistema radicular, ou através de algum local de solo mais duro ou local mais pedregoso, tendo menor o sistema radicular, menor a absorção dos nutrientes, pode vir causar maior infestação de cercóspora, né? Que seria a compactação do solo. No caso da cercóspora, só para comentar, ela também pode ocorrer em viveiro do cafeeiro, quando se faz um substrato pobre, principalmente de matéria orgânica, a cercóspora aparece demais em viveiro. Os danos causados da cercóspora é a queda do chumbinho, queda de folhas e depreciação na qualidade do café. Porque quando o café já está mais desenvolvido com a cercóspora, a casca vai ficar grudada ao pergaminho e podendo ficar grudada também na semente, prejudicando tanto a qualidade visual daquele grão, como também a qualidade, algumas vezes, na hora da prova, na hora que você vai fazer a prova do café. Também você pode vir a ter um prejuízo. Próximo. Aqui nós temos os danos em folhas, né? Você pode observar esse dano na roça que a gente chama de olho de pombo, que se a gente observar, parece muito, olha lá, tem um halo em volta e logo tem um branquinho no meio. Então, aqui na roça a gente chama a cercóspora de olho de pombo. Do lado direito, nós temos os frutos, né? Com essa doença, onde a gente vê que tem essa doença acaba aprofundando um pouco no fruto. Aí esse fruto fica com este dano, é onde vai poder, às vezes, essa doença grudar no pergaminho, ou se não, até chegar, vamos dizer, na semente, onde vai ocorrer o prejuízo, tanto na classificação, porque ele vai ficar manchado, como na hora de fazer a prova de xícara, perdendo a qualidade, podendo dar um café, bebida riado, então também tem um prejuízo na qualidade da bebida. Próximo. Aqui nós temos mais uma foto, né, com a cercóspora tanto na folha como do lado direito, ali no fruto, né, onde a gente teve ali o fruto também com a doença. Próximo. Mancha aureolada. A mancha aureolada, os principais fatores que ocorrem dessa doença são as mesmas coisas, né? A umidade relativa alta, chuva fina constante, período frio, região alta desprotegida de vento, principalmente no topo das montanhas, a gente pede para o produtor fazer uma proteção com árvore, fazer um quebra-vento, que a gente chama, que são árvores, porque senão nos 4 primeiros anos, esse vento pode vir causar quebra nas folhas, uma folha batendo na outra, ela vai machucar, e aí vai abrir uma porta para a entrada dessas doenças. Essa doença também ocorre em viveiro, até a gente fala que quando ocorre em viveiro a mancha aureolada, essas plantas vão sempre ter, vamos dizer assim, essa bactéria. Então, a gente aconselha viveiro que tem ataque de mancha aureolada, não levar essas mudas para o campo. Essas mudas devem ser eliminadas no viveiro, se possível, até fazer a queima dessas plantas no viveiro, né? Não levar essas plantas contaminadas para o campo, tá? O principal dano dessa doença são a queda de folhas, a queda de roseta e a queda do fruto, que seria o chumbinho. Acaba essa doença fazendo um grande estrago, causando também a morte dos ramos e provocando a superbrotação, porque morre ali o ponteirinho e ali vai bifurcar, acaba que a gente fala espalmeando o ponteiro. Espalmear o ponteiro não é muito interessante. Quando a gente tem essa ramificação dentro dos internódios, mais na parte interior, quando a gente faz uma poda, alguma coisa, legal. Mas pela doença não é. A gente fala que fica vassourado a ponta ali daquela árvore, daquele galho, desculpa. Próximo. Aqui nós temos algumas fotos, né, da mancha aureolada. Nós temos ali a seca do ponteiro, né? A gente diz que assim, ele sempre começa no meio, no segundo, terceiro internódio,
aí a ponta começa a murchar, e essa folha acaba ficando ali pendurada por um tempo. Na foto de baixo, a gente vê uma planta que foi totalmente tomada pela doença, né? A gente só vê as folhas, os galhos secos, e ali a bifurcação, onde começou a ter a bifurcação. Do lado direito é uma foto em viveiro, é uma foto, assim, um ataque extremo no viveiro. Essas mudas têm que ser incineradas, essas mudas não podem ser levadas para o campo. E embaixo é um ataque que a gente disse na roseta. Aí, ó, você tem aqui as rosetas, essa primeira roseta ainda está normal, mas a segunda já foi toda tomada pela doença, e a terceira, a doença já está também bem acentuada ali nela, já está havendo a seca dessa roseta. Próximo. Então, a pulverização, a pré-florada, o objetivo, iniciar o equilíbrio nutricional. Então, na pré-florada, a gente já pode colocar os nutrientes e um bioestimulante para auxiliar na recuperação do metabolismo da planta, porque a planta está no estresse, ela está saindo, vamos dizer assim, da colheita, para proteger as gemas florais, redução de doenças pela perda das folhas, que ocorreu. O principal patógeno que ataca nesse momento seria a cercóspora, a foma e a bactéria. A principal função do tratamento seria proteção dos botões florais de doenças fúngicas e bacterianas, o fornecimento de nutrição, uma nutrição apropriada na pós-colheita, e essa pulverização de pré-florada deve ser feita naquela fase que a gente falou, que é o cotonete, que a gente chama, o dente de cachorro. Aquela época é a melhor época para você fazer a proteção dessa florada. Próximo, aqui tem alguns exemplos, né? O botão floral aqui do lado direito, ainda em dormência, do lado esquerdo, o botão floral iniciando, indo para a fase de dente próximo, de dente de cachorro, né? Aqui nessa próxima foto nós já temos dente de cachorro, que seria a época ideal para fazer essas pulverizações. Essa época que geralmente é após uma chuva, né? Porque, vamos dizer assim, o café, essas gemas estão em dormência até mais ou menos agosto, setembro. Quando a gente tem as primeiras chuvas, essas gemas vão despertar, que a gente fala, né? Elas vão começar o seu desenvolvimento e nós vamos fazer essa pulverização nesse período aqui do dente de cachorro. Do lado direito já é uma lavoura toda florida. Essa pulverização nessa época não é muito interessante, porque você não vai conseguir atingir ali onde vai ser o botão floral propriamente dito, onde vai estar o chumbinho iniciando o desenvolvimento. Então, o ideal é na dente de cachorro. Próximo. A pós-florada, qual que é o objetivo? Manter o equilíbrio nutricional, utilizando novamente um bioestimulante, manter a proteção do chumbinho, porque aí nós já estamos no chumbinho, para proteger dos patógenos, né? A função desse tratamento é o controle preventivo, que vai ser com produtos sistêmicos específicos, mais um produto de contato, para proteção dos chumbinhos e da nova brotação. A época de fazer essa pulverização é aquela fase que a gente falou também, é depois da abertura das flores, quando começa a ter a queda das pétalas, que as pétalas começam a ficar secas e começa a cair. Próximo, aqui nós estamos mostrando aqui as pétalas secas, né? Do lado esquerdo, já com a queda dessas pétalas, que começa o período ideal para fazer essa proteção, certo? Próximo. Aí, aqui já é o chumbinho, aqui já caiu toda aquelas pétalas e aí já está o chumbinho em desenvolvimento. Ou seja, a gente pode ver que está um chumbinho, graças a Deus, assim, vamos dizer, sadios, né? Se a gente contar em cada... Essa roseta deve ter em torno de 20 a 25 chumbinhos, né? É lógico que quando eles começarem a desenvolver, vai ter uma queda natural, porque eles não vão caber todos ali. Mas se a gente chegar no fim da colheita com aí 14, 16 frutos, é uma roseta ideal.
Esse período aí ela fica um pouco estagnado, esse chumbinho, né? Em torno de vamos dizer, uns 20, 30 dias ele fica assim, depois ele pega e começa a ter o seu desenvolvimento normal. Próximo, aqui já é já a fase de expansão do fruto, né? A gente já vê que aqui a gente tem um fruto maior, que seria uma condição excelente. A gente pode ver que as rosetas estão todas com fruto, está tendo um crescimento essa lavoura. Todas as rosetas, a gente fala assim, está bem cheia, né? A gente vê que tem aí de 16, 18 frutos, dá para a gente notar na folha, que é o que a gente quer, né? Uma lavoura bem produtiva, com bastante frutos e também tendo um crescimento, que vem aquela parte que a gente falou, da nutrição. Desde a primeira pulverização que a gente faz, a gente já botar um bioestimulante para fazer essa planta, vamos dizer assim, recuperar mais rápido, e o nutriente foliar junto, que vai fazer essa planta ter o crescimento e conseguir desenvolver os frutos. Esse crescimento também é muito importante, a manutenção dessas folhas, que foi o que a gente disse, para ver se tiver algum resíduo de alguma doença do ciclo anterior, principalmente a ferrugem, a gente fazer a pulverização, que a gente sabe que para o desenvolvimento de frutos, para a granação de um fruto, nós precisamos das folhas, que é as folhas que vão alimentar esses frutos, vão fazer esses frutos desenvolverem. Próximo, aqui são as épocas desse manejo, né? Esse manejo deve ser feito pós-colheita, tá aqui, de junho, julho, que seria com os produtos com cobre e os multissídios. A pré-florada, onde nós vamos usar cobre e os multissídios de desinfecção. E a pós-florada, onde a gente pode entrar com o triazol e também com os multissídios, onde nós vamos ter a proteção do chumbinho. E ali a gente vê no final, aquela pode ser feito também uma pré-colheita, certo? Então, aqui é um calendário nas épocas que a gente vai fazer essas 3 principais pulverizações, que é o pós-colheita, pré-florada e pós-florada. Que seria o ideal a gente fazer essas 3 pulverizações. Próximo. Aí chegamos aqui, o ideal, né? Igual aquele primeiro slide, onde a gente teve uma boa florada e tivemos um bom resultado do pegamento. Nós estamos vendo aqui um galho com bastante frutos, né? A parte superior, já bem dizer, totalmente madura, e os galhos mais inferiores já na fase que a gente chamou lá atrás, que seria o verde cana, né? Indo para a maturação, que é o que a gente deseja no fim do trabalho árduo, né, que a gente tem durante todo o ciclo do café, num ano, vamos dizer assim, colher os frutos para ter um bom retorno. A gente quer agradecer, deixar à disposição de todos os cooperados, né, a nossa equipe técnica, né, do Departamento de Tecnologia Agrícola. Nós somos, no caso do café, nós somos em 4 colegas, né? Eu que fico aqui mais no sul de Minas e Mogiana. Nós temos o Emerson Tinoco, que fica mais na parte do sudeste de Minas. Nós temos o Francisco, que fica na região do Cerrado, sediado em Araxá. E temos também a colega Fabiana, que fica na Baixa Paulista. Estamos à disposição dos senhores produtores. Qualquer coisa que precisar, é só falar com a gente ou também com nossos CTCs que estão no campo.